Tá ótimo. Beleza. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, Natália. Sim. Podemos dar início, né, pessoal? Sim, sim. Podemos sim, Natália. Está tudo ok. Beleza. Então, vamos lá, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia. Dando seguimento à nossa programação de treinamento, né? Desse assunto de gestão da qualidade na agência transfusional de forma prática. Código de alíquota. Tem um RT também minha aí. Eu queria Eu pedir. peguei até para Paulo. Tem alguém com o microfone aberto. Eu queria pedir que vocês desligassem para que a gente possa ter um áudio bom para todos, tá certo? Então, pessoal, dando seguimento, né, a esse assunto de gestão da qualidade, de gestão e gestão da qualidade na agência transfusional de forma prática, como fazer, a gente hoje tem mais um encontro, né? Nós vamos dar seguimento aos requisitos da qualidade, como a gente pode fazer de forma prática na agência transfusional. Nós já vimos os aspectos gerais, os aspectos da legislação que dizem como deve ser uma agência transfusional, quais são as funções, o que é necessário para termos uma agência transfusional. Vimos a importância da padronização de processos, da documentação da qualidade, a padronização do seu controle. Vimos o tratamento de não conformidade, vimos também um pouco sobre gestão de pessoas. Dando seguimento hoje, né, a esse tema, nós iremos ver, continuamos nessa perguntinha, né, gestão da qualidade, como fazer. Não é um bicho de 7 cabeças, eu gosto sempre de repetir isso, né, e essa caminhada que às vezes se parece tão longa e tão árdua, ela começa com pequenos passos mesmo. E esse é o objetivo desse momento que nós estamos tendo às terças-feiras, é nos qualificar para darmos esses passos. Então, não precisa ficar aí igual a Celinha, né, do sai de baixo. A gente vai conseguir orientar e juntos caminharemos em direção à qualidade, com certeza. Mas para isso nós precisamos nos qualificar, precisamos, né, nos enxergar em aonde nós estamos nesse caminho da qualidade. Que passos eu preciso dar? Que culturas erradas, antigas, né, obsoletas, eu preciso romper para implantar uma cultura de qualidade na minha organização? Então, esses são alguns tópicos que nós vamos trabalhar durante todo esse cronograma de treinamentos às terças-feiras, que são os tópicos que constam da RDC 151, que fala de agência, né, do serviço hemoterápico. Então, hoje a gente vai ver um tópico que é muito importante e muitas vezes é pormenorizado, porque realmente não é um tópico muito fácil. Nós vamos falar um pouquinho sobre a gestão de equipamentos. Aí, antes de mais nada, eu queria dizer a vocês que a gestão de equipamentos, ela não é só obrigação do serviço de manutenção, não. Ela, assim como qualquer requisito e princípio que a gente tratou nesses dias, ela precisa ser capilarizada para a gestão local. Então, quando eu falo de gestão de equipamentos, eu não estou falando só da gestão feita pelo engenheiro ou pelo técnico responsável pelo parque de equipamentos da instituição, de forma alguma. Ali tem a gestão macro, mas dentro da minha unidade eu preciso fazer a gestão micro, a microgestão, a gestão local, que passa muitas vezes desapercebida, negligenciada, pormenorizada, porque nós, às vezes, achamos, temos a ingenuidade de achar que isso é responsabilidade tão somente da engenharia, e não é. Na nossa legislação, ela fala que o serviço deve ter processo de qualificação dos equipamentos, baseados em definição de requisitos exigidos, adequação às atividades a que se destina,
compatibilização com a infraestrutura disponível, suporte técnico do fornecedor e validação do equipamento. Quando a gente fala disso, a gente tem que ter alguns aspectos antes em mente, né? Eu preciso ter, primeiramente, equipamentos adequados à minha rotina, à minha necessidade, né? Eu preciso ter conservadoras na agência, né? E não geladeiras domésticas. Eu preciso ter descongeladores de plasma, é o melhor dos mundos, né? Agitadores e conservadoras de plaquetas. Então, eu preciso ter pipetas calibradas, micropipetas calibradas, centrífugas de tubo ou de cartela também calibrados, qualificados, dentro dos critérios totais de qualidade, para que as minhas atividades, as minhas rotinas sejam executadas de forma controlada, de forma a obter os resultados pretendidos, né? Às vezes a gente encontra algumas aberrações por aí, né? As pessoas usando equipamentos totalmente fora do padrão. Para termos também essa garantia de qualidade no processo de trabalho através da gestão de equipamento, eu tenho que partir do início, obviamente. Então, desde a seleção do meu equipamento, eu tenho que ter critérios definidos, eu tenho que conhecer os equipamentos adequados para aquela rotina. Então, a rotina da minha AT é maior, então eu vou precisar talvez de uma conservadora maior, de um freezer maior, né? Ou de uma centrífuga que tenha mais robustez. Eu preciso conhecer qual é a minha rotina para selecionar bem meu equipamento. Ao fazer a aquisição do equipamento, é necessário a gente passar pelo primeiro passo, que é a qualificação de instalação. O que é isso? É verificar se os requisitos para instalar aquele equipamento são atendidos. Então, eu tenho que ver a voltagem da tomada daquele equipamento, é 110 ou é 220? Eu tenho essa tomada, esse equipamento ele é pesado, eu vou precisar de reforço de bancada, né? Eu vou precisar de ar-condicionado nessa sala para manter a temperatura do equipamento e por aí vai. Então, isso é chamado qualificação de instalação e ela deve ser feita por quem vai instalar o equipamento. Mas vocês que estão na rotina, no dia a dia, têm que saber que é necessário percorrer esse passo para garantirmos equipamentos de qualidade controlados. Às vezes, a gente tem uma falha na qualificação da instalação e o que que acontece? Queimou o equipamento, ou esse equipamento fica parado porque a tomada não era adequada, ou então porque a bancada precisava ser reforçada, ou outro tipo de desvio que pode acontecer porque não foi observado os requisitos necessários para a instalação do equipamento. Então, uma vez ele instalado, verificadas as condições de instalação, nós devemos fazer um teste que se chama habitualmente qualificação operacional. Então, por exemplo, você vai instalar um agitador de plaquetas, né, um conservador de plaquetas com agitador. E aí você sabe que você instalou, a bancada não precisa de reforço, a tomada é adequada. Porém, eu tenho que botar ele para funcionar para ver se realmente ele vai fazer a homogeneização da plaqueta, vai manter aquela temperatura. Então, eu faço um teste. É como se a gente comprasse uma cafeteira, dessas de cápsula, né? E aí fizesse lá a qualificação da instalação, não, a tomada é 220, ela pode ficar colocada nessa bancada aqui que não vai ter problema, porque ela não tem peso suficiente para estragar a bancada, então dá certo fazendo essa bancada. Agora eu vou pegar e colocar a cápsula e observar se ela faz o café do jeito que eu pretendi, né, que eu escolhi que ela fizesse. Então vai lá, passa o café, toma o café, não, tá ótimo, ela está funcionando adequadamente. Isso é a qualificação operacional, é como se fosse um teste inicial para avaliar se aquele equipamento ou instrumento está funcionando conforme foi determinado na seleção do referido equipamento. Uma outra qualificação que é importante tanto quanto são as qualificações periódicas que nós fazemos nos nossos equipamentos, que são qualificações de desempenho, que vão avaliar a períodos pré-estabelecidos se esses equipamentos eles continuam atingindo
o requisitado. Então, é como se fosse periodicamente eu pegar lá a minha cafeteira que eu defini que eu queria que fizesse o café assim, assim, assado, pegar como se eu pegasse e fizesse testes periódicos em intervalos pretendidos, planejados, para que nós pudéssemos observar se ela continua mantendo aquela qualificação, que é a qualificação de desempenho. Então, entendido esses 3 requisitos necessários à gestão de equipamentos, nós precisamos fazer uma diferenciação que, às vezes, é muito comum haver confusão, principalmente porque houve muito erro na tradução das normas de metrologia, que é a ciência que estuda qualificação e calibração de equipamentos. Houve muito erro de tradução, onde se confundiu nessa tradução o que era qualificação e o que era validação e o que era calibração. Quando eu falo de qualificação, eu falo de equipamento, de instrumento, onde é um processo que eu vou fazer testes periódicos que podem ou não envolver a calibração deste equipamento, para garantir que ele esteja funcionando adequadamente. Quando eu falo de validação, eu não estou falando de equipamento, eu estou falando de processo. De processo de trabalho, certo? Então, vamos falar aqui, fazer um exemplo. Quando eu falo em qualificar, a qualificação térmica de uma conservadora é um processo em que eu vou submeter a um teste, eu vou colocar vários termômetros, na realidade são sondas, né? Vai colocar várias sondas neste equipamento, num tempo determinado, vai fazer várias medições nesse equipamento para saber se ela está funcionando conforme pretendido. Então, se for uma conservadora de hemácia, por exemplo, aí vai lá, ele vai botar o range, né, de funcionamento, então ela tem que funcionar de 4 a mais ou menos 2, ou seja, de 2 a 6, que é o requisitado para a hemácia, né, nós sabemos disso. Antes desse processo, o que é que precisa ser feito? Essa conservadora precisa ter o seu registrador de temperatura, o seu termômetro calibrado. Então, eu estou falando de um processo de qualificação, que é uma verificação periódica, que envolve uma calibração. Então, é calibrado esse instrumento que fica dentro da conservadora, que é o registrador, para garantir que ele esteja funcionando adequadamente, que o meu processo realmente de qualificação esteja ok. Então, é feito todas essas medições e é gerado um relatório com todas as medições, onde ele aponta as variações, como é que está o equipamento e, no final das contas, ele tem que dizer se ele está aprovado ou não para manter a hemácia, que é o requisito de conservadora, é manter a hemácia, no caso de conservadora de hemácia, a uma temperatura de 4 mais ou menos 2, ou seja, de 2 a 6. Então, no final das contas, um relatório de qualificação térmica deve aprovar o teu equipamento para aquilo que tu pretendes usar. Uma outra coisa, esse é o processo de qualificação, que também pode envolver ou não um processo de calibração. E a gente, lembrando bem, se vocês tiverem um papel, uma caneta, anote. Eu não calibro, melhor dizendo, eu só calibro um instrumento. Eu só calibro alguma coisa que eu meço algo. O que é isso? Eu só calibro um instrumento que mede alguma coisa. Eu calibro uma balança, eu calibro um esfigmomanômetro, eu calibro um termômetro, eu calibro uma centrífuga. A centrífuga é um equipamento, mas por que é que eu calibro uma centrífuga? Porque ela tem nela instrumentos. Quais são os instrumentos? Ela tem o RPM, que ela calcula a velocidade, então ela tem um instrumento que vai medir essa velocidade, ela tem um cronômetro que vai medir o tempo, que precisa ser calibrado, e ela tem um registrador de temperatura, quando a gente fala de centrífuga refrigerada, né?
Então, ela tem um instrumento, que é um termômetro, que precisa ser calibrado. Então, normalmente, as centrífugas que trabalham sob refrigeração, elas têm esses 3 instrumentos e precisam ser calibrados. Às vezes, a gente encontra por aí certificados de calibração de centrífugas que não abordam, que não fazem a calibração dessas 3 grandezas, que é de velocidade, de tempo e de temperatura. Então, esse certificado ele não serve para o nosso processo. Se o meu processo requer que eu tenha uma centrífuga que controla o tempo, controla a velocidade e controla a temperatura, eu tenho que calibrar as 3 grandezas. E é importante que vocês tenham conhecimento disso, mesmo que não entendam profundamente de qualificação de calibração, porque às vezes a gente pega serviços que não são adequados. E aí é necessário que a gente entenda. E é assim que se faz a gestão local de equipamentos. É entendendo um pouquinho quais são as intervenções necessárias de serem feitas nos nossos equipamentos e instrumentos, para que a gente tenha serviços e produtos de qualidade, com segurança. Uma outra coisa que se faz muita confusão é validar o equipamento. Vamos fazer validação de equipamento. Na realidade, quando você fala isso, você está falando de qualificação, que envolve um processo de validação. Vocês vão dizer assim, Natália, você bagunçou tudo. Não, é porque realmente é uma coisa que está ligada à outra. Na hora que eu faço a qualificação de um equipamento meu, eu posso submeter o meu processo que está relacionado àquele equipamento à validação. Vou dar um exemplo. Lembrando da centrífuga refrigerada que eu acabei de falar. Então, vai ter um processo de qualificação da minha centrífuga, onde eu vou avaliar se ela continua centrifugando a minha amostra ou o meu sangue total, no caso do processamento de hemocomponentes, da forma que eu necessito. Aliado a esse processo de qualificação, eu posso validar o meu processo de centrifugação. Então, eu vou lá, se for uma amostra, eu vou ver se ela separou adequadamente, se dentro do processo, aí vai analisar. Quando eu uso a minha amostra para fazer, por exemplo, uma tipagem ABO, vou analisar meus controles, meus resultados estão adequados, então você vai fazer uma série de medições do seu processo, do resultado dos seus processos, para você descobrir se realmente a qualificação daquele equipamento foi ok e se você consegue manter seu processo validado. Vou dar um outro exemplo muito comum na nossa prática e muito importante, que é a validação do processo de transporte de amostras ou de sangue total ou de hemocomponentes. Então, quando eu falo de validação, estou falando de validação do processo, que muitas vezes envolve instrumentos ou equipamentos. Mas eu não valido o equipamento nem o instrumento, eu valido o processo. Quando eu falo do processo de transporte, por exemplo, eu vou validar se a temperatura requerida para aquele hemocomponente, ela vai conseguir ser mantida durante o meu tempo de transporte. Então, eu tenho que organizar a caixa, organizar o tanto de substância refrigeradora, né, que a gente chama de gelox, o material de proteção, né, aquele material, aquele plástico, ou aquele material absorvente que o pessoal usa em transporte. Então, eu tenho que planejar tudo isso, né, submeter o meu processo a teste, mas antes disso, o que é que eu preciso ter? Que é igual na qualificação, eu preciso ter um termômetro calibrado, que ele me diga realmente se ele está medindo aquela temperatura de transporte, que no caso de hemácia, usando o mesmo exemplo, a gente sabe que pode ser transportada de 1 a 10 graus. Então, eu tenho que ver se aquele meu termômetro que eu estou usando no meu processo de validação do transporte, ele está calibrado, está dentro dos padrões exigidos. Uma vez eu tenha esse termômetro calibrado, o certificado dele está ok, está tudo direitinho, eu tenho uma caixa que eu planejei, a substância refrigeradora, aí eu submeto o meu processo de transporte à validação. Então, só guardem aí na cabecinha de vocês que qualificação se refere a equipamento e validação se refere a processo, bem como calibração se refere também a equipamento.
Uma outra intervenção, que é talvez a mais comum que a gente se depare dentro da agência transfusional, é a manutenção preventiva. Essa manutenção é uma atividade que tem o objetivo de prever determinados desvios que podem ocorrer com os nossos equipamentos e instrumentos. E aí, uma vez isso acontecendo, esse desvio pode interferir na qualidade dos nossos produtos e serviços. Então, por exemplo, quando eu lembro de uma conservadora, dentro de um processo de manutenção preventiva, eu devo verificar as borrachas, né, se ela está fechando adequadamente, devo verificar se o termômetro, fazer outras verificações necessárias preventivamente para que eu possa até trocar peças se for necessário, mas para que mantenha a qualidade daquele meu equipamento, obviamente, sem interferir nos meus produtos e serviços. Então, todo equipamento sujeito à manutenção preventiva, direta ou indiretamente, que direta ou indiretamente interfere no nosso produto e serviço, cuja interrupção ou mau funcionamento venham a comprometer a qualidade, interromper o processo ou reduzir os resultados para limites não toleráveis. Então, se eu não faço uma manutenção preventiva, o que é que pode acontecer? Pode acontecer de eu ficar sem o equipamento, ele parar de funcionar de uma hora para outra, aí é muito pior, né, pessoal? Então, é muito importante que a gente acompanhe a manutenção preventiva. E aí eu os provoco a olharem as etiquetas dos equipamentos. Vocês também são responsáveis por isso, para a manutenção desse processo andando direitinho. Ah, Natália, mas eu não sou responsável por fazer a manutenção preventiva. Não, não é. Mas se você está trabalhando na agência, você tem a responsabilidade, sim, de cutucar para que aquele serviço seja efetuado. Para o controle efetivo dessas manutenções, é necessário, é ideal até, eu julgo dizer, um plano de manutenção preventiva, né? Então, ele deve ser elaborado, deve ser atualizado anualmente. Normalmente, eu acho que na maioria das agências, a obrigação é nossa, né, do serviço de hemoterapia, mas é interessante que vocês acompanhem, que vocês tenham conhecimento do que é que precisa ser realizado na sua agência. Então, quais são os equipamentos que devem passar por manutenção preventiva? Qual é a periodicidade? Então, assim, fazer gestão de equipamentos a nível local é isso, é conhecer que intervenções os meus equipamentos precisam fazer, qual é a periodicidade, né? Tem plano de manutenção, tem cronograma, esse cronograma está disponível, né? Então, assim, a gente precisa ter realmente isso também na mão de quem faz a gestão da agência transfusional. Para a gente ter um plano anual de manutenção preventiva, eu devo ter, no mínimo, esses itens aqui abaixo listados. Primeiro, né, pessoal, quando eu tenho um equipamento ou um instrumento, ele tem que estar identificado. Né, que o pessoal da gestão de equipamentos chama até identificação inequívoca do equipamento ou do instrumento. Então, você pode identificar da forma que você quiser. Né? Agora, é bom, assim como a padronização de documentos, que tem assim, um padrão. Aqui no EMOS, nós escolhemos o padrão alfanumérico, ou seja, tem letras e tem números. Né? Uma vez identificado aquele equipamento, é como o nosso RG. Você tem o seu RG, ele é seu para sempre. Se você morrer ou trocar ou ter segunda via, ele não vai ter outro número. Vai ser para sempre. O meu RG é um número que vai ser meu para sempre. Não vai ter ninguém, nenhuma outra pessoa com o mesmo número do meu RG. Então, a identificação inequívoca do equipamento, ela deve existir para isso, para identificar esse equipamento, né? E ele vai ser para sempre esse, para sempre. Então, procure aí no seu equipamento, quando vocês tiverem um tempo, se ele tem essa identificação. Inclusive, eu aproveito essa fala para dizer que nos nossos mapas de temperatura, a gente tem que preencher, não é assim, termômetro 1, termômetro 2, conservadora 1, conservadora 2, não. Você tem que preencher com um códigozinho que está identificado no equipamento, que é a identificação inequívoca, certo? Então, prestem atenção, porque é importantíssimo que essa identificação inequívoca, inclusive, ela deve estar relacionada a algum código que já vem do equipamento que não muda. Ah, Natália, agora complicou. Complicou não.
eu vou dizer para vocês bem direitinho. A identificação inequívoca vai estar ou numa planilha ou num sistema de gestão de equipamentos, e aí eu vou dizer lá que a conservadora, né, identificação CVS 0001, aí eu vou ter código eu vou ter número de série, que a maioria dos equipamentos tem número de série. Então, eu vou correlacionar com outra identificação do equipamento, fazendo um paralelo, por exemplo, com a identificação de amostras. A gente não põe o nome abreviado do paciente, né? Só as iniciais, eu ponho data de nascimento, então eu estou correlacionando informações. Quando eu falo de identificação inequívoca, correlacionar com outra informação é isso, eu pegar outro número do equipamento e correlacionar sobre a pena de eu não perder essa informação, porque se eu só boto CVS 0001 e a etiqueta cair, como é que eu vou saber que é aquela e não é outra? Então, eu preciso ter em algum lugar essa informação. Aqui no EMOS, a gente tem essa informação no sistema de metrologia que nós temos, né? E vocês devem ter também esse entendimento que é necessário fazer essa identificação adequada. Dentro também do plano anual de manutenção, ele deve ter a descrição do equipamento, deve ter a localização, né? A periodicidade recomendada. Aí, quando a gente fala de periodicidade, às vezes surge muita dúvida em relacionada a quê? Porque assim, por que eu boto de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, onde é que está escrito? Na nossa legislação não tem escrito periodicidade. O que é que a gente deve considerar de importante para definir periodicidade de manutenção preventiva? Em primeiro lugar, manual do fabricante. Eu tenho que seguir o que o fabricante requer para aquele equipamento, minimamente, pessoal. Agora, se o teu equipamento é um equipamento muito crítico, você só tem um equipamento desse tipo, né? Ou então ele é muito velhinho, né? E aí precisa de uma atenção maior, então você não vai usar tão somente a recomendação do fabricante, você vai fazer períodos menores, objetivando garantir que esse equipamento não quebre, né? Então, você vai definir uma periodicidade menorzinha, mas sempre deve usar como critério o manual do fabricante. Se houver escrito na legislação, deve conhecer o histórico. Se é um equipamento mais velho, né, ele vai ter um histórico, e aí você deve, em cima desse histórico, também definir essa periodicidade. Você deve ter uma lista, um checklist de verificação, uma lista. Que itens do equipamento eu devo verificar? Lembrando da conservadora, eu vou verificar a vedação, verificando suas borrachas, vou verificar o seu registrador, vou verificar o alarme. Então, você vai ter uma série de itens para verificar naquele equipamento. Natália, se eu sou técnico da agência transfusional, preciso entender disso? Não a miúde, não especificamente, mas preciso entender que minimamente uma conservadora vai verificar o alarme, vai verificar as borrachas, né, para verificar a vedação daquele equipamento. Baseado em tudo isso, deve ser construído um cronograma de manutenção, que é interessante que vocês que estão na ponta, na agência, tenham conhecimento qual é o cronograma de manutenção da sua agência, para você acompanhar se ela está sendo efetuada adequadamente. Porque à medida que a gente não cumpre um plano de manutenção, eu posso sujeitar, né, aquele meu equipamento, aquele meu instrumento a quebrar, e quebrando, eu posso interromper o meu processo de trabalho. Então, é interessante que isso aconteça realmente no tempo determinado a acontecer. A área usuária, ou seja, vocês, a agência transfusional, devem ser responsáveis pelo registro de solicitação de manutenção corretiva, vocês devem informar a gestão de equipamentos, né? Eu acredito que vocês informem talvez a Verônica, né? Mas assim, vocês devem ter o domínio de quando isso quebrar, vocês alarmarem, né? Não pode deixar o equipamento sem ser corrigido, sem ser feita a manutenção corretiva. Como isso deve ser feito de manutenção corretiva na solicitação, deve ser definido por quem gerencia a nível central os equipamentos. Então, se a sua agência, a gestão de equipamentos da sua agência é feita pelo hospital, procure saber como é o caminho,
né, para solicitação dessa ordem de serviço. Se é do EMOS e você não sabe como é, pergunte à coordenação das agências como é esse fluxo de solicitação de manutenção corretiva desses equipamentos. Vocês têm que ter esse conhecimento. E se você for gestor de agência, passe esse entendimento, esse conhecimento de como solicitar essa manutenção corretiva aos seus colaboradores, né, para que esse processo seja startado, seja iniciado em tempo hábil, de não comprometer a execução dos serviços. Então, essa solicitação deve ser encaminhada à gestão de equipamentos para que sejam tomadas as devidas providências, inclusive, se caso seja necessário, você receber algum equipamento como backup para não interromper a execução do teu serviço. É por isso que é interessante, que é importante, que você saiba o fluxo de tomada de iniciativa de relação à abertura de ordem de serviço. Então, a gestão de equipamentos deve elaborar um modelo de ordem de serviço que deve contemplar minimamente esses itens: identificação do equipamento, descrição e localização. É muito importante também, aqui eu me lembro nesse momento, se você recebe uma pipeta de backup, um termômetro, quando você for registrar, né, seu dia a dia, a sua rotina, lembre de trocar e de colocar essa informação, que naqueles dias, por exemplo, nessa semana de 19 a 23, você estava usando o termômetro XXX, não era o YY, que era o seu anterior. Coloque essa observação, porque a rastreabilidade é super importante. Nós sabemos disso. Se você está usando uma outra pipeta, porque a sua pipeta foi calibrar, vale a mesma informação. Ou se a sua pipeta quebrou e tal, e não está pipetando adequadamente, você recebeu uma outra. Nos seus registros, onde você escreve o código da pipeta, você troca, você coloca a informação que nesse período você estava executando com outra pipeta. Atenção a essa informação. Nós devemos trocar a informação de qual equipamento eu estou usando se eu receber um backup. No artigo 254 da nossa legislação, ele fala que o serviço de hemoterapia implantará programa de qualificação de fornecedores de produtos e serviços críticos e acompanhamento do desempenho destes durante a utilização. Então, aqui a gente vai falar de um assunto que também é muito importante, que é a gestão de fornecedor. Ah, Natália, se eu sou da agência transfusional, eu só faço receber os insumos do EMOS, mas você também tem uma responsabilidade nessa gestão. Porque você vai receber os insumos e você deve também estabelecer alguns critérios de avaliação daquele insumo que você recebe. Então, todo sistema de hemoterapia deve estabelecer critérios para a qualificação de seus fornecedores em conformidade com a legislação vigente, além da avaliação do insumo ou serviço por ele fornecido. Isto é necessário porque o fornecedor pode trabalhar com insumos adequados, mas não ter condições de atender o serviço adequadamente, quanto ao prazo e quantidade do produto a ser entregue. Às vezes, você pode receber na sua agência cartelas que não são adequadas, então os reagentes não estão adequados à inspeção visual quando você faz, você está vendo que não está adequado, ou se você recebe os equipos de transfusão. Então, tudo isso são insumos críticos que precisam ter critérios de avaliação quando vocês receberem. Porque senão a gente pode ter todo o processo de avaliação de fornecedor dentro do EMOS, ok, e no nosso transporte para a agência, eu prejudicar esse insumo e você receber um insumo que não tem qualidade. Então, isso precisa ser também capilarizado e assim a gente poder dar continuidade a essa avaliação de fornecedor, cujo objetivo é ter os insumos adequados aos nossos processos. Né? Imagine a gente receber equipo de transfusão, os reagentes não vêm refrigerados como deveriam, e etc. e tal. Será que o meu processo de trabalho vai garantir a qualidade e a segurança requerida para o meu paciente? Com certeza não, com certeza não. Então, é importante que esses critérios sejam definidos, mesmo que
critérios mais simples, porque o grosso da avaliação de gestão de fornecedor, né, da avaliação de fornecedor é feito aqui no EMOSS, mas é interessante que vocês tenham também alguns critérios a serem analisados dentro da agência também. Então, os critérios e procedimentos para a qualificação de fornecedor deve estar definido em algum procedimento ou documento da qualidade específico. Aqui no EMOSS, dentro das áreas, a gente estabeleceu inspeção de insumos críticos para alguns processos, para a maioria principalmente das áreas que são laboratoriais. E o pessoal, quando recebe o seu insumo, faz a sua avaliação de insumo crítico que vai compor a gestão de fornecedores. Então, é interessante que na agência a gente também tenha um processo desse definido. Então, esse processo deve estar inscrito em algum documento da qualidade específico, sendo a avaliação dos insumos ou serviços realizada antes da aquisição dos mesmos. É o ideal. Vocês estão fora dessa aquisição, porque quem faz a aquisição somos nós, do EMOSS, né? Mas vocês vão fazer a parte da avaliação quando do recebimento. Né? A cada recebimento deve ser avaliado se aquele fornecedor consegue manter a qualidade do fornecimento, tanto nas condições, né, da adequação do insumo, com prazo, a quantidade solicitada, tudo isso são critérios que são avaliados quando o fornecedor traz aquele insumo que foi solicitado. Então, a gente define os critérios de aceitação, dependendo do insumo, avalia se foi atendido e as especificações que já são previamente estabelecidas. Por exemplo, quando a gente faz uma licitação, eu estabeleço que eu quero receber só o mesmo lote daquele insumo, e ele tem que vir refrigerado, tem que vir em caixas com 10 unidades ou 100 unidades. Então, quando da licitação, a gente já define critérios de aceitação e especificações. E a cada fornecimento, isso é a legislação que diz, esse fornecimento deve ser avaliado nesses critérios que foram pré-definidos. E ainda deve existir alguns outros procedimentos para a requalificação periódica desse fornecedor. A requalificação periódica que nós fazemos aqui no EMOSS, a gente tem um indicador, né, que a gente, índice de desempenho de fornecedor, onde a gente, a cada fornecimento, ele recebe uma nota e nós fazemos a média dessas notas para ver qual é a nota final desse fornecedor. Caso ele não atinja, ele é primeiramente notificado por e-mail, e depois a gente pode prosseguir as notificações via judicial, via assessoria jurídica, né, porque nós somos serviço público, todo fornecedor que está trabalhando conosco foi através de licitação, então nós precisamos dar essas respostas via jurídico. Mas, via de regra, essa negociação ela é bem tranquila e ela fica muito mais nessa informação, digamos, nessa comunicação não tão formal, que seria por e-mail, telefone, para a gente conversar com esse fornecedor e ver qual é o problema que está acontecendo, que ele não está fornecendo a quantidade que foi estabelecida, ou que ele não está conseguindo fornecer o mínimo de lotes possível. Por exemplo, se vocês tiverem a curiosidade de saber, esse ano, né, desde 2020, com o advento da pandemia, os fornecedores, eles tiveram muitos problemas, né? Nós tivemos muitos problemas com fornecimento de produtos, de insumos, porque por conta da pandemia mesmo, às vezes falta de matéria-prima, problemas na importação, né? Fechamento de alguns fornecedores faliram, né? Então a gente teve alguns problemas e fomos tentando ajustar com cada fornecedor a depender da causa, né? Daquele desvio, daquele problema. Mas essa gestão de fornecedores, ela deve existir, também como a gestão de equipamentos de forma macro, dentro da organização que compra, que faz a aquisição, de forma micro, até na agência, quando vocês recebem os insumos que nós enviamos para vocês. Importante lembrar que o primeiro passo para a gestão de fornecedores, após, né, lógico, a avaliação do fornecedor, é que eu tenha definido quais são os meus materiais, os meus serviços críticos.
Então, quando eu falo de material crítico, eu vou incluir, porém, ele não se limita, tá, pessoal? Aos conjuntos diagnósticos, tudo que for relacionado a reagente de qualquer laboratório são insumos críticos, passíveis de análise antes durante o recebimento. Quando eu falo de filtro de desleucocitação, antigamente vocês recebiam filtro de beira de leite, hoje a gente não utiliza mais, a gente filtra na produção, né? Mas é um insumo crítico, conjunto para aférese, bolsa para coleta e conservação de hemocomponente, equipo de transfusão, aqui também vou colocar como material crítico, as soluções que a gente usa, né? Álcool, equipo, tubo de coleta para amostra, então tudo isso é material crítico. Então, sendo material crítico, é passível de avaliação quando a cada fornecimento. Eu devo definir procedimentos de sistemática de qualificação e monitoramento de fornecedores, gestão de produto não conforme. Quando não tiver conforme, quando estiver não conforme aquele insumo, que atitude eu devo tomar? Então, eu tenho que ter uma relação de fornecedor qualificado. A partir do momento que eu dou uma nota, eu devo ter uma lista daqueles que tiveram a nota, que eu gostaria que eles tivessem, e uma lista daqueles que não, para que a gente possa evitar que esse fornecedor que não é qualificado, ele volte a participar de uma licitação. Por isso que é importante que a gente saiba o que ocorre quando os insumos são distribuídos, para que a gente possa compor um rol de informações. Se aquele fornecedor não for qualificado, que a gente possa registrar de forma a dificultar a participação dele, porque se ele não tem qualificação, se ele não entrega conforme o necessário, ou do prazo, ou da validade, ou da quantidade, ou mesmo das condições mesmo específicas daquele insumo, por que eu vou permitir que ele me forneça? Há uma boa gestão de insumos, gestão de fornecedores, ela vai sim garantir, ou melhor, ela vai contribuir de maneira importantíssima na qualidade do nosso atendimento, do nosso trabalho. Eu devo ter registrado essas avaliações, tanto as anteriores como as posteriores à aquisição daqueles insumos, e também devo ter registrada que medidas foram adotadas quando eu tive esse desvio em relação a esse fornecedor. Então, quando eu falo de avaliação, quando eu recebo, avaliação do meu insumo no recebimento, eu devo ter, seja o recebimento no almoxarifado, seja o recebimento na agência, eu devo ter critérios, e os critérios podem ser baseados, Inicialmente, como é que acontece aqui, que a gente faz aqui no EMOSE? Ao receber um lote, por exemplo, de equipo de transfusão, então o almoxarife, que é a função responsável de receber esses insumos, qualquer insumo que vem via almoxarifado, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o pedido, vai saber quantos foram pedidos, qual é a marca, nananã, tudinho. Aí ele vai confrontar com o que ele está recebendo, veio realmente 100 unidades de equipe, ele está armazenado conforme foi pedido, numa caixa só, em 2 caixas, 3 caixas. Ele veio, se ele tinha necessidade de monitoramento da temperatura, se sim, estava dentro da temperatura requisitada, então ele vai fazer uma rigorosa análise com base nos requisitos determinados, definidos, e vai marcar o xizinho lá, se foi bom, se foi ótimo, se foi razoável o fornecimento em relação àquele requisito. Ele vai olhar os lotes e validades, a rastreabilidade, se o lote que está expedido na nota fiscal é o lote físico que ele recebeu, se está dentro da validade. E aí, o que é que deve ocorrer de praxe? Ele vai separar esses insumos, numa área que a gente chama de quarentena, e vai pegar uma amostra e enviar. Luísa, Oi? não foi ninguém lá de casa. Tem alguém com o microfone ligado. Pessoal, oi. Tem alguém com o microfone ligado. É alguma pergunta?
Então, dando continuidade, esse material vai ser segregado, né, numa área que a gente chama de quarentena, e vai ser retirada uma amostra, e nessa amostra vai ser mandada para a área técnica, e a área técnica, usuária desse insumo, vai fazer o quê? Vai provavelmente fazer uma inspeção técnica, vai submeter ao uso, vai fazer a avaliação. Por exemplo, se é uma hemácia que foi recebida, então vai mandar lá para a Imuno, e a Imuno vai testar e vai dizer, num registro que é emitido, que a gente chama que é o registro de inspeção de recebimento. Então, ela vai pegar e vai dizer lá que está ok, tem os critérios, né? Quem vai definir os critérios de inspeção técnica é quem usa. Quando a gente fala de bolsa de sangue total, tem os critérios. Quando eu falo de etiqueta de radiação, tem os critérios. Quando eu falo de lâmina daquelas soldas, né? Então, eu vou ter os critérios, tudo vai ter critério. E eu tenho que ter um registro, quando eu recebo aquela amostra, a área usuária vai escrever, vai fazer o teste lá e vai escrever se aquele lote está ok ou não. O almoxarifado recebendo a informação de que o lote está ok, ele vai liberar o lote para o uso, então vai dispensar para vocês usarem. Assim é a maneira correta de acontecer a avaliação do fornecedor quando a cada fornecimento, né? Isso deve acontecer a cada fornecimento. A lista de materiais e serviços críticos, ela é definida pelo responsável técnico, né? Mas, como eu falei para vocês, a nossa legislação, ela já dá um norte. Tudo aquilo relacionado a kits de diagnóstico, né? A reagentes, a materiais envolvidos no processo de diagnóstico, no uso laboratorial, já são de cara insumos críticos. Todos os serviços que têm um peso, um poder de ter interferência grande no resultado dos nossos processos de trabalho também são considerados críticos. Por exemplo, o serviço de manutenção de equipamento, de metrologia, é um serviço crítico, né? O serviço de informática, de sistema de informática, é um serviço crítico. Então, a gente precisa ter atenção que também, além de materiais e insumos, a gente tem que ter uma lista de serviços críticos. Os fornecedores, já falei, devem ser qualificados e avaliados periodicamente. A qualificação de fornecedor, né? O método de avaliação é um método de avaliação utilizado para assegurar que materiais, equipamentos, insumos ou serviços obtidos de determinado fornecedor atendem a requisitos especificados pela instituição. Então, quando eu estabeleço um processo de qualificação de fornecedor, o objetivo maior é assegurar que eu tenha produtos, melhor dizendo, insumos, equipamentos ou serviços com qualidade que eu requeri para o meu processo, que eu determinei, e não que eu tenha qualquer outro fornecedor. Nós sabemos que os produtos e serviços que nós fornecemos são serviços críticos, são produtos críticos. Se eu não tiver um cuidado, um zelo, né, uma atenção grande ao fornecedor do meu insumo, eu posso ter um sangue que não tem a qualidade requerida, a segurança requerida para um ato transfusional que garanta o restabelecimento da saúde do paciente, e sim que vai imputar em algum adoecimento. Então, isso é muito crítico, a gente precisa ter esse entendimento que eu não posso receber insumo de qualquer forma, né? Eu tenho que ter atenção, eu tenho que ter estratégias de avaliação desses insumos que são resolvidos. E que, se houver algum problema, se deve registrar a ocorrência. Dando seguimento, nós vamos falar de um processo, nós até mostramos no encontro passado, o nosso sistema de indicadores, que é o Indica, né? Aproveito para colocar-nos à disposição, caso vocês tenham alguma dúvida em relação à inserção dos indicadores, o cadastramento dos usuários, né? E a análise crítica, qualquer dúvida que vocês tenham, a gente se coloca à disposição. Os indicadores, eles são ferramentas indispensáveis à mensuração
da qualidade do nosso serviço, do nosso processo de trabalho, é através do estabelecimento de indicadores e da análise, né, do acompanhamento dos mesmos, que a gente consegue enxergar pontos de melhorias que muitas vezes são fundamentais na nossa atividade diária. Indicador, ele não é criado para burocratizar o seu processo, para ser mais uma coisa a fazer, não. Os indicadores, eles são criados para que a gente monitore alguma etapa do nosso processo que é fundamental, que pode ser impactante, e o objetivo deles é instrumentalizar, é dar subsídios para a tomada de decisões e decisões de melhoria. Então, os indicadores, que a gente chama de indicadores de processo, são instrumentos de medição referente a resultado de processo, produto ou serviço, ou seja, são indicadores utilizados para o monitoramento das atividades operacionais. É através de um indicador que você vai, por exemplo, perceber que precisa batalhar mais com o comitê transfusional para diminuir as transfusões noturnas, né, no caso de vocês, da atividade diária de vocês. Então, é através do indicador que você consegue enxergar, por exemplo, que você precisa treinar mais o pessoal que coleta as amostras, na identificação adequada dessas amostras. É no indicador que você precisa ver, que precisa trabalhar, por exemplo, com a equipe de enfermagem para a atenção mais adequada no processo de transfusão, né, para a atenção no processo de hemovigilância. Então, são através das medições que a gente realiza no nosso processo que nos fundamenta a tomar atitudes de melhoria. Então, acompanhar o desempenho do processo por indicadores e metas é uma atitude fundamental para um bom gerenciamento. Gente, só melhora quem se mede, quem se analisa. Quem não se analisa não vai ter condição de melhorar, então você vai permanecer estagnado. Você pode descobrir que o seu processo tem um resultado muito melhor do que muitas vezes você pensa também quando você estabelece um indicador. Às vezes você pode pensar assim, eu tenho muita transfusão noturna, eu tenho muita reserva cirúrgica, porque você vê ali aquele dado solto, mas se você dá um tratamento e transforma em indicador, você tem concretamente uma resposta. Se o teu processo de trabalho tem mesmo esse tanto de transfusão noturna que você pensa, ou então você acha que, às vezes, ao contrário, não, eu quase não tenho isso, esse não impacta não, essa reserva cirúrgica, não impacta não, esse número de hemocomponentes que estão vencidos no estoque. E a gente só sabe isso quando você relaciona esse dado estatístico, quando você estuda, dá um tratamento, transforma essa informação no indicador. Aí sim você tem um subsídio concreto da sua atividade, do seu processo de trabalho. Então, indicador de processo, já falei o que é, né? Ele serve para monitorar as atividades operacionais, o nosso dia a dia, a nossa rotina. Avaliar é julgar uma situação que resulta em uma tomada de decisão. Então, eu também não posso só definir indicador. Se esse indicador não me diz nada, não me possibilita a mudar a minha realidade, então eu preciso analisar realmente até se esse indicador é pertinente. A avaliação serve como um instrumento capaz de gerar uma gestão eficaz e compreende a atribuição de conceitos perante padrões para mensuração e desempenho. Aqui eu vou fazer só uma consideração que eu julgo importante. Às vezes a gente olha para alguns indicadores que são estabelecidos, por exemplo, pelo EMOS, pode pensar assim, a minha prática, né, a minha atividade, o meu serviço, eu não tenho quase isso que estão pedindo para eu medir. Isso é muito pontual, né? Então, talvez, será que ele faz sentido? Aí eu digo para vocês, tem indicadores que por mais que a gente represente, por exemplo, o resultado zero, mas a gente precisa ficar monitorando para ver se ele continua sendo zero. O que é isso? Eu vou dar um exemplo. Vamos dizer que no município de Fortaleza, a mortalidade infantil, né, que é aquela que a gente mede até 2 anos de idade, ela esteja quase zero. Mas ela precisa continuar sendo medida, porque é uma atividade muito crítica, que se tiver faz diferença.
Então, às vezes, alguns indicadores que não são colocados pelo serviço de hemoterapia, eles mesmos dando zerado, ou já atingindo 100%, se fosse um indicador que objetivasse, né, quanto maior, melhor, eles precisam ser ainda acompanhados, porque se isso acontecer uma vez, 0,01%, é importante que eu saiba. Então, às vezes, a gente precisa manter determinados indicadores sob pena com o objetivo de controle mesmo de processo. Então, é interessante que vocês tenham isso em mente também. A qualidade, ela deve ser medida, né? E deve ser medida através dos produtos que resultam dos processos de trabalho. Para o monitoramento da qualidade, né, o serviço de hemoterapia deve ter um processo de coleta e avaliação de dados. Nós já temos, né, já estabelecemos na maioria das nossas agências, eu acredito que já estejam fazendo esse acompanhamento desses indicadores que foram traçados por nós do HEMOS para serem acompanhados. Esses indicadores devem ser acompanhados em intervalos programados. A gente pode definir um indicador como uma informação de natureza qualitativa ou quantitativa, isso é muito do conceito. Pode estar associado a um evento, um processo, a um resultado, sendo possível avaliar as mudanças durante o tempo e verificar ou definir objetivos ou utilizar para a tomada de decisões, né? Então, assim, o indicador, ele serve para isso, ele pode ser qualitativo, pode ser quantitativo, pode estar relacionado a um evento tão somente, a um processo de trabalho, né? Então, ele deve servir para avaliar as mudanças durante o tempo, avaliar como é a minha rotina de trabalho. Eu consigo, através do indicador, avaliar, inclusive, a evolução de uma cultura que foi implantada. Foi implantado já há um tempo, eu não sei precisar, mas eu acho que já tem um ano ou mais, um indicador que eu acho assim, fantástico no laboratório de imunemato, que é o percentual de amostras não conformes. Nós percebemos a mudança, porque a partir do momento que a gente começava a notificar o cliente, né, a unidade que requer a transfusão, que a gente faz transfusão remota, né, ou seja, a amostra vem para o HEMOS para a gente fazer os testes pré-transfusionais, selecionar as bolsas e enviar a bolsa para o paciente, que são as unidades que não têm agência. Então, nós começamos a monitorar essas não conformidades e a informar os parceiros. Gente, o salto de melhoria foi enorme, enorme. Então, a gente consegue ver a evolução do nosso processo de trabalho. Como falar disso e não citar os dois indicadores que nós temos nas agências, que a gente consegue perceber muito claramente a mudança de conduta dentro das unidades. O indicador de RT com mais de um CH ou de RT do paciente com hemoglobina maior do que 7 ou maior do que 8, né? Nós temos unidades que usam parâmetro 7, outra que usam parâmetro 8. Se vocês tiverem a curiosidade de olhar no Indica, como foi mudada essa realidade, e isso só foi possível utilizando essa ferramenta que é um indicador. Então, o indicador é uma ferramenta maravilhosa. Se você desmistificar o conceito que às vezes você tem engessado de que o indicador é mais uma coisa para fazer, você vai sim conseguir perceber que ferramenta maravilhosa você tem aí na sua mão. Né? E você consegue sim, através do indicador, enxergar a mudança na cultura da instituição. Porque ele te deu subsídio para chegar, por exemplo, no comitê transfusional e dizer, ó, o tanto de transfusão que a gente tem com hemoglobina maior que 8, o paciente não está sangrando, o paciente... aí você dizer tudo que você estudou no indicador, numa reunião de comitê transfusional, olha o tanto de valor agregado ao teu processo, que só é possível quando você se mede, quando através da medição você vai saber, poxa, deu 10% aqui de RTs com hemoglobina maior do que 8. Esse paciente tinha o quê? Esse paciente tinha isso, aqui. Não, o paciente estava sangrando. Não, era reserva cirúrgica. Não, não era. Então, por que esse paciente... Então, gente, olha, o enriquecimento do processo de trabalho através do indicador, se eu falasse o resto da semana, ainda era insuficiente por tanto de qualidade
que o indicador pode trazer para o teu processo, né? Então, assim, vamos realmente pegar esses dados e não fazer aquela medição porque o EMOS exige. Pegue esse dado e bote debaixo do braço e vá barganhar melhoria para o seu processo de trabalho, né? Se você tem muita reserva cirúrgica e perde tempo do seu pessoal fazendo um pré-transfusional, ou você chega a perder um componente porque fica lá no centro cirúrgico, pega esse dado, mostre para a direção do hospital, mostre no comitê transfusional. O indicador ele não serve para estar bonitinho, preenchido, não indica não. Isso é uma parte, talvez a menor delas. Ele vai servir para você melhorar o teu processo de trabalho. Mostra para a tua equipe, olha pessoal, como é legal a gente acompanhar, aqui realmente a gente acompanhar a RT. Olha como caiu aqui o nosso indicador, e não caiu tanto de transfusão, caiu foi vamos dizer assim, o uso não racional do sangue. Então, o indicador, peguem esse indicador e não encarem como mais uma burocracia. Encarem como uma ferramenta de mudança que é riquíssima. Então, o indicador tem como objetivo o acompanhamento de metas e padrões estabelecidos, auxiliando o sistema de gestão da qualidade nas ações de planejamento, de melhoria contínua. Acho que eu já me fiz entender, né, quando eu falo de indicador, que ele é a ferramenta de melhoria, porque é através dele que eu posso, através da medição de um processo, que eu posso ter a indicação de onde eu preciso melhorar. Quando você pega um indicador, por exemplo, usando o da RT com hemoglobina acima de 8, e que você vai estratificar, por que eu tenho tantos pacientes sendo transfundidos com hemoglobina acima de 8, quando eu estudo por que eu posso traçar um plano de ação que vai atuar em cima daquilo que eu encontrei como causa para encontrar aquelas transfusões acima de 8. Né? Então, se eu pego um indicador de amostra não conforme e eu percebo que as pessoas não estão colocando o número do prontuário, aí eu vou estudar por que não estão colocando. É porque será que nessa unidade não tem o número de prontuário logo? Então, você consegue, através do indicador, ter uma pista de onde precisa melhorar. E à medida que você vai se aprofundando naquelas causas, você vai encontrando pontos de melhoria. Então, um bom indicador, ele deve fornecer parâmetros para avaliação dos processos, além de demonstrar a confiabilidade dos resultados obtidos. Os indicadores, eles precisam, para ser bons, né, para fornecer tudo isso de melhoria que eu falei para vocês, eles precisam ter uma série de características, né, que a gente chama aqui de requisito de indicador, né, eles devem se complementar, todos são importantes, devem ser representativos dentro da definição de indicador, certo? Esses critérios. Então, os principais requisitos são disponibilidade. Eu tenho que ter facilidade e disponibilidade de acesso para a coleta. Aí tem um cuidado que, às vezes, quando a gente fala desses critérios, as pessoas caem na armadilha do comodismo. Dizem assim, não, tem que ter um sistema informatizado para eu ter acesso a esses indicadores. Nem sempre, pessoal. Que precisa ter uma sistemática de coleta. Você pode ter uma planilha Excel e ser melhor do que um sistema mesmo informatizado. Porque um sistema informatizado, ele pode não ter o relatório adequado, pode não ter a facilidade e a disponibilidade também. Aquele dado que você queira, talvez você tenha que entrar em não sei quantas telas, procurar não sei quantas coisas, fazendo não sei quantas contas por fora. Então, assim, um indicador, a gente deve traçar para aquele dado uma metodologia de coleta que seja fácil, que esteja disponível. Esse indicador deve ser simples, ele deve falar por si só. Quando a gente fala de indicador, ao traçar o título, o objetivo, deve ser um objetivo simples, que ele fale por si só. Eu devo ter um baixo custo de obtenção. Eu não posso ter um indicador que eu vou gastar tubos, mundos e fundos de dinheiro para poder calcular. Ele tem que ser adaptável, né? Eu tenho que ter capacidade de resposta às mudanças, então tem que ser flexível, tem que ser estável, né, durante o tempo, permitindo formação de série histórica. Então, eu tenho que ter uma certa estabilidade também para eu conhecer o meu processo. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você se mede no primeiro mês, já muda. Não, vou mudar a meta. Então, assim, tem que ter estabilidade, né? Pelo menos uns 3 meses, para ver o comportamento, se realmente é isso.
e daí promover as mudanças necessárias. Fundamental também para os indicadores, rastreabilidade, né, que é a facilidade de identificação da origem, registro e manutenção dos dados. Então, quando você for trazer seu indicador, é importante que você diga da onde é que você obtém o dado. É do relatório XYZ, da planilha de monitoramento dos indicadores da minha unidade, é do sistema OROS, é do sistema SBS. Então, é importante que você tenha a rastreabilidade dessas informações. E o indicador ele deve ser representativo, né? Eu não posso traçar um indicador que não diz nada do meu processo. Não, porque eu vi na agência fulano de tal, porque eu vi lá no seu aonde, eu acho que vale a pena para o meu processo. Tem que representar suas etapas críticas. Ou seja, o indicador deve dizer muito do que você necessita controlar no seu processo de trabalho. E aí, a gente faz uma seguinte perguntinha. O que medir? Quando eu falo de indicador. É importante definir o que pode ser medido na empresa e, principalmente, se vale a pena medir. De nada vale ter uma série de indicadores que não trazem impacto algum para o resultado do negócio. Então, ao traçar indicadores, às vezes, os gestores têm a ingenuidade de traçar uma lista de 50, 60 indicadores para um processo de trabalho. Você deve ter o bom senso também. Aí, o que a gente pode usar de estratégia para definir o que medir? Aquilo que traz impacto. Por exemplo, se a gente olha para a atividade de vocês, o que é que traz impacto? Né? A reserva cirúrgica traz impacto, o comitê transfusional, o percentual de reuniões traz impacto para o seu processo. Quando a gente fala, a gente sabe que nós, como serviço de hemoterapia, nós temos a obrigação de disseminar o uso racional do sangue. Então, quando eu falo que eu traço um indicador onde eu vou monitorar o tanto de RT que tem prescrito mais de um CH, eu estou traduzindo um impacto tremendo na minha rotina transfusional, né? Dentro, nesse objetivo da busca incessante pelo uso racional do sangue. Quando eu falo da mesma forma do valor da hemoglobina na RT, né, do monitoramento da temperatura e etc e tal, são etapas críticas do meu processo que precisam ser acompanhadas. Você pode ter, às vezes, o hospital no qual vocês estão inseridos tem outra rotina também e pede de vocês outros indicadores que são importantes também para a rotina específica do seu hospital. Então, faça uma lista do que você precisa medir, tendo em mente que o que precisa ser medido é aquilo que tem um impacto na tua rotina, que é crítico, certo? A definição do número e dos tipos de indicadores costuma ter como base a complexidade e o tamanho da organização, assim como as missões e os objetivos do serviço. E aí, quando a gente fala que a gente dá uma lista de indicadores para vocês monitorarem, é porque está baseado também no nosso planejamento estratégico, na nossa missão, nos nossos objetivos como serviço de hemoterapia. E vocês daí precisam realmente acompanhar esses indicadores para que a gente possa, em conjunto, atingir a missão e a visão do Hemose, né? Principalmente no tocante a manter a qualidade da saúde dos pacientes, o uso racional do sangue, etc. e tal. Por isso que a gente pede aquela lista já padronizada de indicadores para vocês das agências. Então, aqui eu trouxe um quadro só para vocês terem noção, né, do que é comum. Isso é um quadro geral, não representa os indicadores do Hemose, porque os indicadores do Hemose você já tem, né? Então, eu trouxe aqui um outro quadro só para a gente ter conhecimento, né, do que tem por aí. Então, quando eu falo, eu tenho um indicador, por exemplo, de frequência de pesquisa de anticorpo irregular positivo. O objetivo é avaliar o número de pacientes com PAI positivo e o envio de amostras para investigação imunematológica. A fórmula é PAI positivo, número de PAI positivo vezes 100 sobre o número de PAI realizados. Eu vou ter número de transfusões clínica, é o número de transfusões por clínica, vezes 100 sobre o número total de transfusões. Muitas vezes a gente precisa traçar alguns dados estatísticos que até nem tem mesmo uma característica de indicador, porque como eu falei para vocês no início, o indicador é algo que me dá chance de tomar uma atitude, né?
eu preciso, às vezes, traçar alguns dados estatísticos para acompanhar. Reações transfusionais, é monitorar as reações transfusionais, reação transfusional por tipo de hemocomponente, perfil epidemiológico das reações transfusionais, compatibilização desnecessária, avaliar o desperdício, quando eu falo lá de bolsas compatibilizadas para ou reserva cirúrgica, né? Às vezes eu tenho uma perda muito grande de tempo compatibilizando bolsa e não vai ser transfundida, bolsa descartada por vencimento, bolsa descartada por outros motivos, reservas cirúrgicas não utilizadas. Então, são alguns indicadores que às vezes a gente encontra dentro do processo da agência transfusional, aliado a todos aqueles que a gente já tem como rotina acompanhar, que foram determinados pelo EMOSE. Aqui a gente fala taxa de adesão ao protocolo de reserva cirúrgica, tem hospital que tem protocolos de transfusão estabelecidos e também aí acabam estabelecendo indicadores de acompanhamento de adesão, é um indicador super interessante, porque aí você pode fornecer ao comitê transfusional uma informação de que não estão aderindo ao protocolo de transfusão, protocolo de reserva cirúrgica, e daí fazer ações de educação permanente para os prescritores, para que eles voltem a fazer o protocolo conforme determinado pela instituição, o tempo de liberação de solicitações ou de resultados pré-transfusionais, né? Também, se você estabelece que dentro de um tempo normal você tem 1 hora ou 2 horas para a liberação, né, de uma transfusão, isso vai do conhecimento da tua rotina, né? E aí você precisa acompanhar a taxa de adesão ao protocolo de hemotransfusão segura, índice de transfusão noturna, índice de perda de hemocomponente, normalmente a gente acompanha por validade, índice de reações transfusionais, ou esses dois nossos que a gente acompanha, né, de RT com mais de 1 CH por RT, ou RT com hemoglobina acima de 7 ou 8 gramas, que é o que a gente encontra por aí. Então, é um mundo, né, quando a gente vai falar de indicador, mas o que eu queria mesmo que vocês entendessem com essa minha fala é que o indicador é uma das melhores ferramentas para a gente promover essa cultura de melhoria contínua, né? O controle de processos, o ajuste de pequenos gargalos. Quando a gente faz realmente esse acompanhamento do indicador como uma ferramenta da qualidade, a gente consegue enxergar assim, essas melhorias. Se você acompanha o indicador apenas porque a Verônica, o doutor Franklin, a doutora Denise Por que a minha aula está tão baixa, hein? solicitam, O volume. né? Tenha O em volume da minha aula mente que está você tão baixo. pode usar com muito mais propriedade, com muito mais resultados positivos do que apenas cumprir uma exigência. Né? Olhe para o indicador de uma forma diferente. Perceba quanto você aprendeu a fazer uma análise crítica. Eu assistindo à reunião das agências, eu fiquei apaixonada pelo engrandecimento que eu percebi das equipes que realmente estão fazendo esse acompanhamento de indicador, né? O domínio do processo. Então, não façam de qualquer forma. Aproveitem a chance de fazer indicador, de monitorar indicador para conhecer o seu processo de trabalho. Né? Eu fiquei assim realmente muito feliz de ver o crescimento das pessoas, dos meus colegas de trabalho, o sentimento de pertença, a propriedade com que eles foram crescendo ao longo do tempo, à medida que nós conseguimos acompanhar esses indicadores, e quanto a gente tornou o nosso processo de trabalho mais redondo, mais seguro, né, com propriedade. Me lembro que a gente antes falava, eu tenho muita reserva cirúrgica no meu hospital, mas nem sabia que clínica que era, qual era o tipo de cirurgia que estava tendo muita reserva cirúrgica. Não, hoje a gente sabe a clínica, o médico que prescreve, qual é a cirurgia que mais requer número de hemocomponentes. Hoje eu sei quando eu tenho transfusão acima de 8 gramas ou acima de 7, qual é o tipo de paciente, até qual é o médico que prescreve mais desse jeito, com mais de 1 CH. Então, gente, se vocês fizerem essa análise, vocês vão enxergar o quanto nós progredimos, e progredimos na agência transfusional utilizando o indicador. Né? Então, faço realmente assim, essa fala, pedindo que vocês deem esse novo olhar para os indicadores. Né? E aí, nós vamos Nathalie, falar... Oi.
Bom dia. Bom dia. A respeito dos indicadores nas ATs, né? Eu acho que Sim. talvez você até falou, eu não tenha escutado, enfim. Eu percebi, eu fui dar uma olhada no nosso sistema de indicador em relação aos que são acompanhados em algumas ATs aí. Sim. Aqui na nossa realidade, tem algumas ATs que ainda não acompanham, né, indicadores. Sim. E aí a gente está pensando para poder introduzir se existe, assim, algum que é obrigatório, se é livre, se tem que ser os mesmos do quais vocês acompanham. Porque eu percebi alguma AT aqui que já faz indicador, elas acompanham indicadores independentes, né? Digamos assim, a própria AT já acompanha há um bom tempo. Sim. Nesse caso, tem que ter, tipo, algum indicador que o Emocis talvez sugere que seja acompanhado, ou a própria AT pode talvez identificar o que é que ela acha de importante. Se é livre, como seria isso? É mesclado. É Larissa, né, que tá falando? Mesclado, Larissa. Na realidade, eles devem acompanhar, todas as nossas agências devem acompanhar aqueles indicadores que estão traçados. Aí, se você tiver alguma dúvida, eu peço que você fale com a Verônica daqui, certo? Você dê uma conversada com ela. Aqueles indicadores devem ser acompanhados, porque são indicadores super importantes para que a gente monitore realmente o uso, né? O uso racional do sangue, que está dentro da nossa missão como hemorrede do Estado. Então, deve ser aqueles, e a gente pode auxiliar na implantação. Caso a agência tenha uma realidade que necessita acompanhar mais algum, ela pode, mas minimamente tem que acompanhar aqueles que a gente traça como importantes, certo? Me fiz entender? Fez sim, tá ótimo. Tá. Obrigada, viu? Qualquer coisa nos fale, tá bom? Tá bom. Beleza. Então, pessoal, dando seguimento aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre a auditoria, né? Vocês já conhecem, já passam por inspeção sanitária, já passam pelas auditorias dos serviços, né, que fornecem sangue para vocês, considerando que nós estamos falando aqui do estado do Ceará, né? Então, vocês já sabem o que é isso, mas eu vou dar uma pincelada aqui sobre a auditoria. Então, do latim auditore, o auditor é aquele que ouve, a auditoria, portanto, é a atividade de ouvir, porém, ouvir o quê? E por que ouvir? Então, o auditor é aquele que ouve quem executa uma atividade para buscar evidência objetiva de conformidade. Então, quando a gente vai a um serviço, a gente não vai buscando não conformidade, a gente vai buscar conhecer o quanto aquele serviço está aderente às normas, aos protocolos, à legislação, né, a tudo que é exigido. Então, quando a gente vai fazer uma auditoria, a gente vai em busca da qualidade, em busca da conformidade, em busca do atendimento ao necessitado, né, aquilo que é requisitado. Então, eu tenho dois tipos básicos de auditoria. Eu tenho a auditoria interna, pode ser realizada 2 vezes por ano, né? Algumas pessoas colocam 2 vezes por ano, vai da complexidade do seu serviço, vai do número de pessoas que você tem como auditores para fazer esse processo de trabalho, vai da tua realidade. Né? Aqui no EMOCE, nas nossas áreas, a gente faz 1 vez por ano. Né? Nas agências, a Hemorrede tem algumas condutas diferenciadas, tem serviços, tem unidades regionais que fazem 2 vezes, tem outras que fazem 1 vez, mas uma coisa eu gostaria de dizer a vocês, deve ser feito pelo menos 1 vez ao ano, né? Para que a gente não deixe esse processo solto por muito tempo. É necessário que a gente cheque se a legislação está sendo cumprida, se o que a gente estabelece em contrato, em convênio, está sendo cumprido. É nossa obrigação fazermos isso. E aí, nessa auditoria, na auditoria interna, eu devo verificar o quê? Principalmente a legislação vigente, os procedimentos estão sendo cumpridos. Tem auditoria interna, que às vezes as organizações determinam fazer auditoria interna de 5S, né, que são aqueles censos japoneses de organização, não é o nosso caso. Devo verificar se tem indicadores, acompanho indicadores, e como é que está o sistema da qualidade naquela instituição,
Então, tudo isso pode ser identificado no processo de auditoria interna. A auditoria externa é um processo realizado uma vez por ano, normalmente. É uma empresa independente que faz essa auditoria e ela é normalmente relacionada a alguma norma, né, de qualidade que está implantada na sua empresa. O que a gente tem de comum hoje? Qual é a realidade do estado do Ceará? Eu tenho dois tipos de auditoria externa. A auditoria externa realizada pela ONA, que é a Organização Nacional de Acreditação. Nós temos várias unidades do estado acreditadas nessa norma, e tem a auditoria externa da norma ISO, que é o caso do serviço de hemoterapia, né? Nós temos 3 unidades certificadas na nossa hemorrede. Nós passamos anualmente por essa auditoria relacionadas à norma ISO. Então, normalmente, a auditoria interna é uma auditoria realizada por uma equipe do próprio serviço, né, sendo do serviço de hemoterapia ou da agência, e a auditoria externa realizada por uma empresa independente, uma empresa que a gente contrata só para esse serviço de auditoria. Ao fazer a auditoria, a gente deve fazer um registro da situação encontrada. Normalmente é feito um relatório. Esse relatório deve ser compartilhado com o serviço de hemoterapia, né, que fornece o hemocomponente, bem como com a direção do serviço, né, com a direção do hospital. Deve abrir um canal de comunicação entre os vários níveis hierárquicos da organização, né? Essa atividade de auditoria deve verificar se o sistema da qualidade continua a atender aqueles requisitos necessários, especificados, se aquele serviço está atendendo à legislação sanitária, né? Então, quando eu tenho essa ferramenta, eu também tenho de posse uma ferramenta riquíssima para identificar a melhoria do serviço ou pontos que precisam ser ajustados. Não deve ser objetivo de uma auditoria interna ou de qualquer auditoria da qualidade buscar não conformidade. O objetivo mesmo é buscar conformidade, muito embora a gente se depare com desvios da qualidade, né, que a gente chama de não conformidade. Então, quando eu olho para a auditoria interna, eu me deparo com uma ferramenta super poderosa para que a alta administração da organização tenha a informação de como está o serviço, saiba que atitudes deve tomar para corrigi-los, aonde eu preciso investir, como é que eu posso planejar a melhoria. Eu só consigo isso através de medição, né? E a medição vem do indicador, vem da auditoria, né? Porque ali eu vou submeter aquele meu processo a uma análise de requisito para avaliar quão aderente ele está ao que nós traçamos como necessário para cada atividade, para cada processo de trabalho. Então, verificar a conformidade dos elementos do sistema da qualidade é o objetivo da auditoria interna, verificar a eficácia desse sistema, né? Verificar se esse sistema está aderente aos objetivos da instituição, prover o auditado, o avaliado e a gerência uma oportunidade de melhorar o sistema. Quando eu faço uma auditoria, pego o relatório e encontro, olha, doutor, para o diretor do hospital, nós precisamos melhorar a infraestrutura da agência, né? A infraestrutura da agência ela não está colaborando para a qualidade do produto ou do serviço. Se você tiver dados e fatos, é muito mais fácil de você galgar, de você buscar, de você conseguir melhorias para o seu serviço. Se você tiver um relatório da vigilância sanitária, junta com ele, mostra, olha aqui, o relatório do EMOS, o relatório da vigilância sanitária está apontando que eu preciso de uma bancada que possa ser higienizada, que eu preciso de um ar-condicionado, né, que eu preciso separar a minha agência transfusional do laboratório. Então, assim, usando esses relatórios como ferramenta, né, um relatório de auditoria, um relatório de inspeção sanitária, ele não deve ser escondido, ele deve ser exposto para que a gente consiga, né, de posse desse documento, desse relatório, consiga prover aquela melhoria que o meu processo precisa. E também o objetivo, atender requisito regulamentar dos clientes, né? Muitas vezes a gente aqui no EMOS, por exemplo, passa por auditoria de segunda parte. Quem é do ISGH sabe, eles são acreditados ONA e eles têm que vir ao nosso serviço fazer a auditoria de segunda parte para saber se a gente também está atendendo os requisitos de qualidade para fornecer sangue para eles. Então, uma via de mão dupla e que serve a todos nós. Se porventura eles encontrem algum desvio, eles nos relatam e a gente usa esse relatório para galgar essa melhoria.
O que eu tinha para falar, pessoal, sobre a segunda parte, né, da gestão de qualidade na agência, era isso. Aí eu deixo aqui à vontade, caso vocês queiram fazer alguma intervenção, alguma pergunta, pode ficar à vontade. Alguém tem alguma pergunta? Bom dia, Natália, sou a Juliana. Bom dia. A Larissa estava aqui com a mão levantada. Eu não sei se foi a que já conversou, que chamava Larissa também, né? Outra dúvida. Não sei se é outra coisa, mas a Larissa é a Larissa. Eu acho que só tem ela de Larissa. Oi, meu povo. Era você, né? Era aquela dúvida. Essa mãozinha foi antes, mas aproveitando já que ela está aí levantada, vamos lá. Em relação às identificações inequívocas nas ATs, que às vezes quando a gente vai fazer auditoria, eu percebo, por exemplo, eu tenho essa dúvida, se essa identificação ela tem que ser do EMOSSE, do hospital, né, onde está a AT, porque tem equipamento que é do EMOSSE e tem equipamento que é da AT, né, do hospital. Aí, assim, em termos de auditoria, eu fico meio confusa, até mesmo para orientar o que é que tem que estar lá no equipamento e como é que deve ser isso, porque existem várias numerações, porque quando é do hospital, a gente fica receosa em opinar, né, já que é algo que não é do EMOSSE. Como é que a gente pode melhorar isso? Entendi. Larissa, na realidade, eu vou te dar uma resposta, mas nem uma resposta. A gente tem que avaliar caso a caso, entendeu? O ideal é que quem é o dono do equipamento tenha essa identificação. Mas a gente sabe que, principalmente, tem algumas agências que é meio misto, né? Essa questão você mesmo já foi listando aí. Às vezes o equipamento é da agência e o EMOSSE faz a manutenção, né? Eu acredito que a gente tem que ver essa situação caso a caso. Mas, de forma geral, o ideal é que a pessoa que provê, que é dono do equipamento, né? Ou que tem a gerência desse equipamento, porque, por exemplo, às vezes a gente pode ter um equipamento que está sob a gerência do EMOSSE, mas é comodato, não é do EMOSSE, mas é de controle do EMOSSE. Então, quem controla o equipamento, seja o hospital, ou seja, o EMOSSE deve fazer a identificação inequívoca. Agora, todos os equipamentos devem ter. Aí eu penso que cada realidade deve ser vista. Se é o EMOSSE que executa, eu sei que vocês têm algumas unidades que têm equipamentos próprios, né? Então tem que ver quem é que executa as atividades, as intervenções no equipamento, as corretivas, preventivas e calibração, se for o caso, para daí fazer essa identificação. Mas que precisa estar identificado. Ok? Alguém mais? Sim, Natalice. Excelente essa aula, certo? Beleza. E eu gostaria que, se você pudesse, dessa definição, o que é robustez dentro da grandeza físico-química, porque tem muitas, assim, alguns colegas que eu acredito que desconheçam o significado dessa palavra. Como é? Tu pode repetir? Você lembra que você falou sobre a questão, quando você vai calibrar centrífuga, Sim. isso aí, os equipamentos, e você falou, principalmente, falou de uma palavra, é a robustez, dentro da grandeza físico-química. Sim. Quando a gente vai calibrar equipamento, né, eu tenho que olhar se ele tem algum instrumento de medição. O que é isso? É algo que mede alguma coisa, alguma grandeza. Quando eu falo de grandeza, é massa, né? Quando eu falo de peso, é uma grandeza que mede a massa. Quando eu falo de tempo, é uma grandeza que vai medir em segundos ou em minutos. Está medindo uma grandeza. Quando eu falo de temperatura, está medindo uma grandeza. Né? Quando eu vejo ali o termômetro, que ele me diz que o meu ambiente está a 20 graus, ele está medindo aquela grandeza. Então, eu tenho que ver no meu equipamento que grandezas ele mede. Eu dei o exemplo de centrífuga refrigerada, que mede
tempo, velocidade e temperatura. Então, quando eu calibro essa centrífuga, eu calibro nesses 3 parâmetros, nessas 3 grandezas. E a robustez é como o teu processo, se ele é um processo que tem um valor maior, por exemplo, quando eu falo de RPM, de centrífuga refrigerada de processamento, eu vou falar de 1.500 RPM, né? Quando eu falo de uma centrífuga de tubo, eu posso usar menos RPM. Então, o processo do processamento aqui, ele é mais robusto. E o processo da centrífuga de tubo, de cartela, ele pode ser menos robusto. É mais ou menos isso. Eu não sei se eu me fiz entender. Não, eu conheço isso aí dentro da grandeza. Eu pedi, assim, que você explicasse só para que outros colegas, às vezes, Certo. existem algumas palavras que são ditas e que eles não têm, assim, o conhecimento científico, o que é o significado daquela palavra, certo? Como Entendi. teve uma vez, de uma plaqueta aí, que foi dito o que era o efeito Sweeney, e ninguém sabia o que era isso. Aí foi bem, assim, foi bem relevante, bem gratificante essa palavra, certo? Beleza, obrigada, viu, Natalice? Por nada. Oi? Natalice, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Diga aí, doutor Franco. É só para fazer um comentário da Larissa, certo? Sobre os indicadores, né? Como tu falaste na aula, os indicadores, bom dia a todos, né? Meu nome é Franco, eu sou médico aqui das agências transfusionais aqui de Fortaleza, né? Trabalho, né, junto com a Verônica, com a Carol e com todos vocês, né? Para falar um pouco dos indicadores, né? O Hemoce, ele acompanha junto com as agências transfusionais, né? Alguns indicadores, né? Entre eles, transfusão noturna, transfusão de mais de 2 concentrados de hemácia, acompanha o REPEM, acompanha as bolsas vencidas no estoque, certo? E as agências de Fortaleza já têm esses indicadores implantados. A partir deste mês, né, a gente vai começar a conversar, discutir com as agências do interior vinculadas à Fortaleza, né, ao Hemoce Central, ao Hemoce Sede, né, de Fortaleza, para começar a ampliar esses indicadores, né? Então, quinta-feira agora, pela manhã, a gente vai estar conversando com as agências de Itapipoca, de Aracati, de Cascavel, Carol? Né? As agências aqui do interior vinculadas à Fortaleza sobre os indicadores, e a gente quer que todas as agências elas comecem a trabalhar com indicador, que a gente entende isso como uma melhoria, né, tanto do profissional que trabalha nas agências, como do serviço das agências. É mais para dar esse retorno para a Larissa, né, que a gente vai, a partir dessa semana, a gente vai estar começando a discutir com as agências do interior ligadas aqui à Fortaleza. Mas obrigado, excelente aula, parabéns pela aula. Obrigada. Então, o doutor Franco já deu aí as cenas dos próximos capítulos, né? Mas é importante mesmo que a gente acompanhe esses indicadores, são indicadores que são bem importantes para o nosso processo, né? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Parece que não. Juliana, você está aí?